Fala galera do CAESP, tudo bem meus queridos? Espero que vocês estejam bem, com saúde e se protegendo desse vírus que está causando tanto problema, né? Vamos trabalhar um pouquinho a parte da síntese proteica. A gente deu uma prévia para vocês na introdução das aulas presenciais sobre proteínas, né? E agora a gente vai trabalhar essa sequência na síntese proteica, que é a principal atividade celular de qualquer célula, seja procarionte, seja eucarionte, os procariotos e eucariotos, respectivamente bactérias e demais células existentes no nosso planeta, e através da proteína ou das proteínas, as células são capazes de exercer a sua atividade metabólica, né? Então, antes de mais nada, a proteína tem que ser produzida. Se não produzir proteína, a célula, no português claro, não vai funcionar, tá? Então, como a gente comentou com vocês, descrevemos várias proteínas e suas funções, as decorrências das suas funções e disfunções nas aulas presenciais antes do processo de quarentena, né? Então, agora, para ficar fácil para vocês trabalharem, nós temos aqui o mecanismo da síntese proteica e quem está envolvido nesse processo, tá? Começando, então, pela principal unidade produtora de proteína, que é o ribossomo. O ribossomo é uma organela citoplasmática, ou seja, ela vive no citoplasma da célula, está presente, né? E esse ribossomo, na realidade, são estruturas globulares de macromoléculas, que na realidade são uma mistura de RNA ribossômico, lembrando o RNA que a gente estudou sobre os ácidos nucleicos, né, no começo, bem no comecinho do bimestre, nas aulas presenciais. O RNA seria a estrutura simplificada do código genético, né? Ele é uma fita simples, uma sequência única de nucleotídeos, que são os monômeros dos códigos genéticos, dos ácidos nucleicos que representam o código genético, tá? Então, o RNA ribossômico inserido em proteína forma o ribossomo, que é formado por duas subunidades globulares proteicas. A subunidade maior, que eu estou marcando aqui para você, a subunidade maior, e a subunidade menor, que são formadas, como eu citei, de RNA ribossômico. Alguns dados curiosos aqui para vocês trabalharem. 20 a 30 nanômetros de diâmetro é o tamanho de um ribossomo, ou seja, um nanômetro representa a bilionésima parte do metro. Então, se o nanômetro é a bilionésima parte do metro, você não vai conseguir ver isso em microscópio comum, somente em microscopia eletrônica, né? Então, o ribossomo, para ser visualizado, tem que ter microscopia eletrônica. Aqui dois dados curiosos para vocês. Por exemplo, a bactéria chamada Escherichia coli, também conhecida como coliforme fecal, é uma bactéria que tem, em média, 20 mil ribossomos na sua estrutura citoplasmática. Lembrando que as bactérias representam os seres procariontes, né? 25% do peso seco, ou seja, sem contar o peso, incluindo a água presente nessa célula, com um quarto do peso da estrutura da célula da coliforme fecal é ribossomo, né? Então é muito ribossomo. E para você ter uma ideia, nas nossas células, já que nós somos mamíferos, desde que a célula esteja se dividindo, ou seja, em proliferação, formação de tecido, reconstituição, enfim, seja qual for o processo de proliferação, vai ter em torno de 10 milhões de ribossomos nas células. Então é muita coisa, justamente porque o ribossomo representa o processo da síntese proteica, tá? Então esse é um fator importantíssimo. Muito bem. Como a gente citou para vocês, RNA ribossômico e proteína, o RNA-R, né? E proteínas, a estrutura. As duas subunidades, elas são medidas em velocidade de sedimentação em ultracentrífugas. Essas subunidades são chamadas subunidades Svedberg, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, sempre que o ribossomo for fazer a síntese proteica, né, as subunidades vão ter trabalho específico. Por exemplo, a maior, ela vai fazer o RNA mensageiro, que nós já vamos ver esses detalhes aí,
ela vai fazer o RNA mensageiro, o RNA-M, né? O RNA mensageiro, ele vai ser produzido a partir do DNA, do código genético, nós já vamos ver isso aí na sequência, e esse RNA mensageiro ele vai literalmente ser passado a limpo, ou seja, vai ser feita uma leitura, uma conexão molecular com a subunidade menor. O RNA transportador vai ter um papel importante na montagem da proteína, porque é no RNA transportador que está codificado o aminoácido correspondente, lembrando que as proteínas, né, como a gente viu em aula presencial, lembrando que as proteínas são um conjunto de aminoácidos do tipo alfa, os alfa-aminoácidos, que a gente vai discutir daqui a pouco, mais tarde aqui, nas sequências da parte 1 e parte 2 dessa aula. Muito bem. Já o caso, a subunidade maior, ela vai induzir a formação da ligação entre os aminoácidos, né? Essa ligação entre os aminoácidos é uma ligação que ocorre por uma chamada reação de condensação, ou seja, quando um aminoácido se liga a outro, também nós veremos adiante, quando um aminoácido se liga a outro, há a formação de uma molécula de água, a molécula de água é retirada do processo e os dois aminoácidos envolvidos acabam se ligando nas duas porções funcionais das suas estruturas. Por exemplo, a estrutura amino de um aminoácido se liga à estrutura carboxílica de outra mediante a saída da água. Essa ligação entre os dois aminoácidos chama-se ligação peptídica. Então, essa ligação peptídica ela vai ser então formada pela união entre os aminoácidos. Nós veremos os detalhes daqui a pouco, tá? Muito bem, aqui, como eu citei agora há pouco, em slides anteriores, a estrutura do ribossomo ela apresenta duas subunidades globulares de RNA ribossômico e proteína, a chamada ribonúcleo-proteína, né? Onde uma estrutura tem densidade e peso maior, a outra tem densidade e peso menor. Por isso são chamadas de subunidades maior ou pesada e subunidade menor ou leve. Essa velocidade de sedimentação do ribossomo, você colhe o ribossomo em laboratório e coloca ele nas ultracentrífugas, em tubos de ensaio nas ultracentrífugas. Então a velocidade onde esses ribossomos se fragmentam e se sedimentam, ou seja, se depositam no fundo do frasco, à medida que ele vai sendo ultracentrifugado, é medida chamada unidade Svedberg. Então, uma unidade 50 Svedberg, ou 50S, e 30S são as subunidades dos ribossomos nas células bacterianas, ou seja, nos procariotos. Tá? Nos eucariotos, que é o nosso caso, as células eucariontes, né? Células com núcleo delimitado por membrana plasmática, estas células apresentam ribossomos um pouco maiores e mais pesados, e isso vai variar de acordo com a célula em questão. Então você vai ter aqui a subunidade 60 Svedberg ou 70 Svedberg e a subunidade 40 ou 30, como eu falei, depende da célula em questão. Isso é mais para aumento da cultura dos meus queridos pupilos do primeiro ano do CAESP, Biologia. Está aqui. Quando você fala de ribossomo, a gente comentou no começo que os ribossomos são organoides citoplasmáticos, ou seja, eles estão no citoplasma. Tá? Então você vai encontrar os ribossomos nas seguintes situações. Ou livres no citoplasma, dependendo da situação, já vamos comentar sobre isso. Normalmente, a grande maioria dos ribossomos associados à membrana do retículo endoplasmático, também chamado ergastoplasma, ele é rugoso por causa do visual que ele apresenta em virtude da presença dos ribossomos grudados nele. Tá? Pode estar aderidos à membrana do núcleo, da célula, no caso, né? Nesse caso, nas células eucariontes, evidentemente, já que a procarionte não tem nem retículo endoplasmático e muito menos a carioteca, que é o envoltório nuclear. Tá? E no interior das mitocôndrias e nos cloroplastos, no caso da célula precisar mais de formação de enzimas, já que enzimas são proteínas específicas, ok? Continuando. O nome dado a polissomos ou polirribossomos, né, você vai ter vários ribossomos, né, conectados à estrutura de uma molécula do RNA mensageiro que a gente vai estar observando mais tarde, quando começarmos a trabalhar os detalhes
da estrutura da síntese proteica. Então, mais decoreba do que nunca, você pode encontrar vários ribossomos alinhados, livres no citoplasma ou aderidos à membrana. Então, não foge muito do que a gente já citou. Se livres no citoplasma, por exemplo, se a célula precisa de uma proteína X, uma proteína Y, né, ela vai fabricar uma proteína específica usando, obviamente, os ribossomos. Né? Então, a partir daí, você entende que as proteínas usadas pela célula para diversas atividades metabólicas, elas são, evidentemente, encontradas para justamente a célula resolver uma falha, uma produção específica de uma proteína citoplasmática em si. O exemplo que eu gosto bastante de trabalhar é a formação das proteínas vermelhas do sangue, que são as proteínas denominadas hemoglobinas. Aqui você pode ver, por exemplo, uma ilustração de uma célula tronco da medula óssea, que é o eritroblasto, os vários ribossomos espalhados no citoplasma. Aqui uma microfotografia eletrônica de 100 nanômetros mostrando a estrutura microscópica, né? E aqui a fotografia dos glóbulos vermelhos, né? Bastante interessante a formação, lembrando que os nossos glóbulos vermelhos não têm núcleo, e eles são repletos dessa proteína hemoglobina, que tem o núcleo prostético do ferro, por isso ela é vermelha. Então, o núcleo prostético, como eu citei, é a estrutura que está ligada à proteína, mas não é a sequência de aminoácidos. Nesse caso, é o átomo de ferro. Tá? Então, nesse caso aí, se os polissomos estiverem livres, eles podem produzir proteínas livres no citoplasma. Se tiver aderido à membrana, nesse caso aqui você vê uma microfotografia do retículo endoplasmático, onde essas bolinhas pequenininhas aqui são os ilustres ribossomos. Para vocês terem uma noção, a fotografia tem mais ou menos nesse espaço aqui em torno de 400 nanômetros, né? Muito pequeno, né? Então aqui, esse tipo de imagem você só obtém com microscopia eletrônica. Tá? Então aqui os exemplos que eu digitei aqui para vocês podem observar aqui. Ó. Se sintetizar proteína que vai ser eliminada, por exemplo, os polissomos vão estar aderidos à membrana. Nesse caso, se eles não estiverem fazendo a proteína, eles estão livres. No momento que eles vão ter que produzir as proteínas do leite, por exemplo, caseína, albumina, são proteínas do leite, eu citei aqui a glândula mamária, os ribossomos estarão na forma de polissomos, ou seja, vários ribossomos aderidos à membrana justamente para fazer um trabalho em conjunto. Né? Então, nesse caso, vai então caracterizar as proteínas que normalmente podem ser eliminadas pela célula para exercerem funções específicas também. Tá? RNA transportador. Os RNATs, RNA transportador, ele basicamente é uma molécula comparada com os outros RNAs, é uma molécula pequena e ele vai apresentar duas extremidades de interesse para o ensino médio. Uma extremidade vai ter uma sequência de 3 nucleotídeos, identificando uma estrutura chamada anticódon, e a outra será de um aminoácido, a outra extremidade vai ter um aminoácido. Nós vamos continuar vendo os RNA transportadores e a sequência dessa aula na parte 2. Tá? Um abraço e até a próxima aula.